Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Hoje nós vamos falar sobre a redução nas taxas de juros do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Esse fundo foi criado com o objetivo de oferecer aos empreendedores condições diferenciadas de financiamento, como taxas de juros mais baixas e um prazo maior para pagamento. Tudo isso para ajudar a promover o desenvolvimento regional. Só que as taxas de juros do FCO saltaram de 5,27% em 2018 para 23% em 2021. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, coordenou um grupo de trabalho exatamente para negociar a redução dessas taxas do FCO. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar falando com vocês na nossa TV Senado, no programa Argumento. Senador, eu queria primeiro que o senhor explicasse para a gente por que houve esse salto tão grande nos juros do FCO. Na verdade, Carla, o juro do FCO, que para a indústria, para o comércio, para o serviço, ele é totalmente diferenciado do agronegócio. Os fundos constitucionais, tanto do FCO como o FNE, FNO, o Norte e o Nordeste, foram criados para fomentar o crescimento dessas regiões, né? Regiões que estão em desenvolvimento, então eram juros diferenciados e tudo. Só que, ao contrário do agro, que é juro pré-fixado, ou seja, ao ponto que você contrata o financiamento, você já tem aí, sabe as prestações, o valor que vai pagar até o final do contrato. E serviço, comércio e indústria, não. A mudança que houve a partir de 2018, que seria somente no pós-fixado, ou seja, os tomadores de empréstimo, essas empresas, desde a pequena, a média, a grande empresa, ela fica à mercê das mudanças dessas taxas de juros, como foi o caso da Selic, saltou de 2,5% e já está mais de 10%, né? A Selic. Aí vem o IPCA. O IPCA saltou bastante também, aumentou muito o IPCA. E a base que foi feita de cálculo, esse daí é que pegou mesmo, não é que deu só, saltou de 5,27% para 23%, não. 23% é a base de contratação. Mas como pegava aí o IPCA, uma cesta de indexadores que tem. Quando você pega aí o IPCA, o Selic e tudo mais, então o IPCA, a regra que foi implantada pelo Banco do Brasil, é dos últimos 2 meses. E quando pega os últimos 2 meses, ele saltou muito, ele subiu demais. Então, nós tivemos casos aí de prestações, por exemplo, teve uma odontóloga, uma dentista, que a prestação dela saiu de R$3.000 para R$8.000, ou seja, quase 200% de aumento. Nós tivemos casos de empresa que subiu aí 60%, 65% o valor da prestação. E com isso, todos os setores de serviço, do comércio e da indústria, entrou em polvorosa, porque vai quebrar. Nós vemos aí 2 anos de pandemia, muitas empresas já em dificuldades, prorrogando ou atrasando as suas prestações. Aí vem esses aumentos, então ficou impagável mesmo. Não é que as empresas, elas não querem pagar, não, é porque não tem condições de pagar. Nós tivemos caso de panificadora que saiu aí a prestação de R$55.000, saiu uma rede de 4 lojas no estado de Goiás, e foi para 118, se eu não me engano, o valor da prestação. Como é que consegue pagar? Então, não tem jeito. Baseado nisso, onde foi criado esse grupo de trabalho com os senadores do Centro-Oeste. Eu fui o coordenador, né, fui escolhido o coordenador, e aí nós começamos a envolver mais atores nessa questão para poder discutir com propriedade, com técnicos. Então, aí nós procuramos aí as federações das indústrias, do comércio, área de serviço,
A Sudeco foi muito importante a participação. Então, quando nós levamos ao presidente do Banco Central, Roberto Campos, que entendeu a situação, e aí com a equipe econômica, ali, a equipe do Esteves, que entendeu também as dificuldades, que realmente o que estava previsto aí era o não pagamento e a judicialização desses empréstimos, sem contar que os fundos aí iam ficar com bilhões, como estão. Você pega Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, o empresário, aquele que quer fazer seus investimentos, nunca vai pegar um recurso desse, sendo que nos bancos particulares está a metade do valor, né? Metade dos juros. Então, nós tivemos aí todo esse grupo de trabalho e foi um pouco mais de 3 meses aí, foi feita essa resolução que chegou no êxito, né? Graças a Deus. Pois é, eu queria que o senhor exatamente explicasse para a gente qual foi o resultado desse trabalho. O Banco Central publicou uma resolução, o que ela prevê e de que forma que ela pode beneficiar esses empresários? Na verdade, o que era os pedidos, né, que a gente fez para o MDR, essa minuta de resolução, tinha que partir do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Conselho Monetário Nacional. Então, a sugestão, que nós não podíamos fazer outra coisa, a não ser para sugestões de mudança. Então, cara, a sugestão foi que era o retorno dos juros pré-fixados, desde 2018. Ou seja, a empresa ela pode optar pelo pré-fixado ou pós-fixado. Mudança na forma do pós-fixado. Ele vai levar em conta, em vez de 2 meses do IPCA, vai levar em conta os últimos 12 meses. Ou seja, aí equilibra mais a questão dos juros, né? Aí traz também, com isso, estabilidade nas parcelas. Ela vai visualizar melhor, porque pega os últimos 12 meses. Como estava só os 2 últimos meses, então foi onde deu o pico. O pico deu nos 2 últimos meses. O IPCA saiu, ele praticamente mais que dobrou, né? O valor dele. E também, um outro ponto que foi muito importante, que era a opção do empresário do pós-fixado ou do pré-fixado. Eu creio que não vai ter, nessa regra atual, ninguém vai querer o pós-fixado. Né? Então, são os principais pontos. Mas nós temos aí ainda, ficou para a segunda etapa, que é uma grande, eu posso até dizer que vai ser uma das maiores conquistas, tanto do FCO, que é do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que é a equiparação do agro, o mesmo tratamento do agro, que é dado ao agro, tanto é que o agro tornou aí referência mundial o agro brasileiro. Você vê que o agro hoje, o empresário do agro, o produtor, está muito capitalizado, porque houve aí, ao longo dos anos, um tratamento totalmente diferenciado ao agro do que na área de serviços, do comércio, da indústria. Então, o que as empresas estão pedindo é que esse tratamento, a mesma maneira, o mesmo juro, a mesma condição, seja dado a essas 3 áreas, né? Serviço, comércio e indústria. Isso ainda está em negociação? Sim, nós já levamos, inclusive, nós fizemos um café da manhã, os senadores, para agradecer aí ao MDR, agradecer a Sudeco, agradecer o Banco Central, a equipe econômica, pela rapidez que foi em resolver um problema que estava se agravando muito no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, nós temos essas reivindicações e também, no caso aqui do Centro-Oeste, Centro-Oeste, ao contrário do Norte e o Nordeste,
tem IOF em suas operações contratadas no fundo, no FCO. Em o Norte e Nordeste não existe isso. E é 1,5%. É muito dinheiro, é muito alto esse custo. Então, nós queremos esse mesmo tratamento. Com essa resolução do Banco Central, apesar de ter esse espaço aí de 12 meses, esses cálculos, mas seria possível ter mais ou menos uma noção de quanto pode reduzir nessa taxa de juros? Olha, isso ainda está sendo composto. O banco, no caso nosso aqui do Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, o Norte é a BASA, Nordeste é o Banco do Nordeste. Então, o Banco do Brasil, que é o caso nosso aqui, pediu 60 dias para adaptar as novas regras. Mas, segundo os analistas que têm nos assessorado, técnicos, eles passaram a conta que deve ficar. Se o juro do agro hoje, os contratos entre 5,5% e 6%, esses contratos eles serão refeitos por uma base entre 7,5% a 8%. Ou seja, deve ficar aí de 1,5 ponto percentual a 2 pontos percentuais com relação ao agro. E já é uma conquista. Nós estamos saindo aí de uma taxa de 20 e tantos por cento, 23%, sendo que as parcelas aumentaram muito mais devido a essa regra do IPCA que foi os 2 últimos meses, e vamos ter aí praticamente a curto prazo quase o mesmo do agro. O terceiro ponto que nós levantamos como sugestão para levar o MDR é o Delcredere. O que vem a ser o Delcredere? É o que o Banco do Brasil cobra, no caso nosso aqui do FCO, o Banco do Brasil é o agente financiador, ele cobra para administrar esse fundo. Ou seja, se o Estado de Goiás está recebendo aí 3 bilhões para o FCO, 2 bilhões de reais está indo para o Banco do Brasil. Então, está sobrando muito pouco para fazer os investimentos nas empresas, para ir para as empresas. Qual que é a reivindicação nossa, né, dos empresários? É que o Delcredere, ou seja, a taxa de administração, ele seja uma taxa compatível com o que os bancos cobram. Uma etapa já foi vencida e agora tem uma nova batalha aí para enfrentar, né, senador? É isso, né? Nós estamos indo por etapa, né? Mas o bom de tudo isso, o interessante é que os senadores estão muito empolgados e todos querendo resolver, e pegou mesmo, né? E deu força política também, e tanto o Banco Central como a Economia, a MDR, a SUDEC, todos eles querem encontrar uma solução, porque quando se cria uns fundos, como foi criados aí, FNO, FCO e FNE, é para desenvolver a região. Então, nós temos que dar um tratamento também diferenciado para comércio, serviço, indústria, porque, na verdade, essas áreas elas geram muito mais empregos do que o agro. Então, nós temos que tratar o agro diferente, mas também essas áreas têm que ter um tratamento diferenciado, porque gera muito emprego e renda. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco.